E aí pessoal, beleza? Pessoal, vamos falar aqui sobre um Renault Sandero. Esse carro aqui é 1.6, 16 válvulas, motor Nissan. A designação na linha Renault, pessoal, é H4M. Então vamos falar dessa fera aqui. De antemão eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam também no canal do Teobaldo. Eu vou colocar o card aqui também com algum vídeo dele, com outros vídeos nossos. Dá uma olhada, pessoal, a gente põe muito material de qualidade aqui, tá? Vou deixar também aqui embaixo o link também para vocês se inscreverem lá no canal do Teobaldo, porque ele teve o canal dele hackeado, covardemente retirado do ar, jogaram fora o canal dele. Então vamos encher esse canal dele lá com muita gente, tá bom? Dá essa ajuda aí, baita mecânico. Pessoal, vamos falar desse carinha aqui. Esse carro ele teve um superaquecimento, tá? Esse superaquecimento, pessoal, trouxe a necessidade de manutenção do cabeçote, trouxe também a necessidade de refazer a planicidade ali do bloco, tá? Do motor, porque ele estava com empenho acima do permitido. E tudo bem, tá aí, carro montado, em teste. E numa conversa com o proprietário do carro, que também é um grande amigo nosso, nós fizemos o seguinte: nós achamos melhor aqui optar por colocar uma segurança que já deveria vir no carro. Pessoal, vocês estão vendo ali, ó, um termômetro. Vocês estão vendo aqui, não tem termômetro. Acusa de superaquecimento? Acusa, mas se perder água não acusa. Então depois eu vou mostrar para vocês um interruptor de nível de água que eu coloquei lá fora, tá? E vamos falar sobre isso também, falar logo dessa parte. Isso é tão útil para os técnicos quanto para os proprietários. Qualquer acessório que você instale diferente do que vem no carro de fábrica é uma alteração de característica, então tem que ficar muito bem conversado, escrito e autorizado pelo proprietário que ele quer que você faça essa alteração, tá? Que no meu ponto de vista já deveria vir no carro um termômetro e já deveria vir no carro um sensor de nível lá, um interruptor de nível. Alguns carros é sensor. Então o que acontece, pessoal? Já vou dar a dica para vocês aqui da ligação nesse carro, mas basicamente a ligação aqui é muito simples. O sensor de temperatura aqui, ele fica lá na frente do motor lá. Eu coloquei ele no parafuso inferior da válvula termostática, do corpo da válvula termostática, porque ele fica bem próximo ali entre cabeçote e bloco do motor, ou seja, é uma região bem quente. O fio positivo aqui, vocês vão procurar na caixa de fusível, que nesse carro é aqui, tá? Vocês vão procurar um sinal via chave. Pegou o sinal via chave, ok. E o aterramento, eu peguei aqui embaixo no parafuso de fixação do tabelier, que ali ele pega num parafuso com aterramento. Tem uma capinha plástica ali, você tira aquela capinha plástica, tira o parafuso e coloca lá o aterramento. E ele já está funcionando quando você liga, tá? É só achar qualquer fusível lá que seja alimentado por sinal pós-chave. Fez chave, vem sinal. No caso ali, tá vindo de um slotzinho, de um fusível de 7,5 amperes. Olhando de frente, é o da direita. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui para mim já seria obrigatório vir em qualquer carro. Vem em muitos carros, vem no Volkswagen Up. O quanto custa colocar isso num carro? Olha, essa adaptação aqui, ele deve ter desembolsado aí, não sei, uns 300 reais, 350 reais nessa adaptação. Você imagina isso para fábrica, pessoal? Será que chega a 50 reais? Vamos botar que chega aos mesmos 300. Quem vai se negar a pagar mais 300 reais para ter mais segurança? Ninguém vai se negar, é loucura. Então, enfim, é um carro que tem GNV, pessoal. Então assim, agora vamos falar de GNV. GNV, pessoal, é uma escolha, tá?
GNV, pessoal, não, é uma necessidade. Olha, em determinados tempos de combustível muito caro, é uma necessidade. Mesmo o combustível tendo chegado a um pico aí de R$8 praticamente no Brasil, eu ainda falo que é uma necessidade. Desculpa, que é uma escolha e não uma necessidade. Porque o que você economiza de combustível você gasta na oficina. Então eu falo, olha, coloca GNV e convive com a oficina, ou não coloca GNV e convive com o posto de combustível. Onde você quer estar mais? Eu, Everton, prefiro posto de combustível. E eu sou mecânico. 30 anos de oficina. Então, eu falo pra todo mundo. Eu tenho carro, pessoal. Eu tenho um V6. Bebe pra caramba, sabe? É o carro que desligado praticamente consome combustível. E não tem GNV. Mas não tem GNV por quê? Porque é uma escolha. Eu não quero tormento de um GNV quebrando peças do meu carro. Porque o GNV, ele não te dá o que você imagina. Ele te dá com a mão, ele te tira com a outra mão. Pessoal de GNV, por mais chateado que fique, não posso fazer nada. Essa é a verdade. Só que brasileiro é imediatista, pensa no bolso antes de pensar na lógica e acaba colocando GNV no carro. Baixa o IPVA, ok, então vai tudo para economia. Isso, economiza tudo, você vai gastar isso tudo na oficina. Garanto, tá? Pode ficar certo. A não ser que você tenha um perfil de compra um carro zero, coloca GNV, roda 1, 2 anos aí no máximo e passa a granada já com o pino praticamente puxado para o outro. Porque é um carro muito novo, então ele vai aguentar o GNV mais um tempo. Então, goste do que eu falei ou não goste, não posso fazer nada, essa é a realidade. GNV é excelente para oficina. Ponto final. Então, próxima etapa da novela aqui desse vídeo. Então, pessoal, o que acontece? Depois a gente descobriu nesse carro aqui os bicos extremamente desequalizados. Tinha bico que injetava mais, menos. Eu vou deixar o cardzinho aqui, tá? Desses bicos. Depois dá uma olhadinha. Ele fez a compra dos bicos. Em teste, uma das bobinas estava com a resistência um pouco fora. Pessoal, esse carro trabalha com 4 bobinas individuais. Se trocam as 4 bobinas. Nesse momento não foi possível. A gente trocou a bobina que estava com a resistência completamente fora do que deveria. As outras 3 estão. Ela pode queimar agora, nesse momento. Daqui 1 hora, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. A gente não sabe. Essa bobina que estava com a resistência fora, pessoal, estava funcionando. Porém, esse carro aqui ele funcionava 5 minutos. Perfeito, você ligava o carro, saía perfeito. Quando dava uma aquecidinha, o carro começava a falhar, mas falhava de uma forma que ele se perdia por completo. Tá aqui o computador, depois vou dar uma palhinha sobre ele e as funções que faz todas nesse carro. Tá? Inclusive, quem tiver interesse no computador, excelente ferramenta, preço baixo, fala comigo que eu ajudo vocês aí, do pessoal da Graxa. Então, pessoal, nesse momento a gente está nesse teste aqui. Uma das adaptações que foi feita nesse carro é um interruptor de nível lá no reservatório. E se você quiser fazer, a ligação que eu faço é a seguinte: tem gente que coloca um LED aqui por fora, né? Liga até mesmo em alguma lâmpada original lá do veículo, que é mais top ainda, mas eu acho que é uma invasão que você pode dar um tiro no pé de queimar alguma coisa, mas sinceramente eu admiro, tá? Então o que acontece? Essa lâmpada, pessoal, tá vendo? Não tem nenhuma lâmpada piscando no painel. O que eu faço lá a ligação? Esse interruptor de nível ele é muito simplesinho a construção dele. Ele é uma boia que tem um ímã, ele é um flutuador que tem um ímã, e quando esse flutuador desce, ele aciona um interruptor magnético. Então ele é normalmente aberto com o flutuador levantado, e quando a água vai acabando, o flutuador desce e faz o normalmente fechado. E ele pode fazer o que você quiser. Se você quiser
ele o contrário, ou seja, ele normalmente fechado com água e normalmente aberto sem água, é só botar ele de cabeça para baixo, tá? Porque aí vai depender do seu projeto. Nesse carro aqui, ele trabalha da forma que eu falei anteriormente. Ele trabalha aberto e se faltar água, ele fecha. Ele fecha quem, pessoal? A mesma lâmpada que indica o fluido do freio do carro. Fluido baixo. Ou freio de mão puxado. Vou puxar. Viu lá? Eu puxei freio de mão. Então, se aquele interruptor que está lá ele acionar por falta de água, né, ele vai acionar aquela lâmpada ali. Então, é uma lâmpada já original do carro, fácil pegar o sinal dela, porque o sinal também da boia lá do fluido é normalmente aberto e fechado e trabalha exatamente da mesma forma. Então, assim, você não tem que fazer grandes adaptações. São 2 talhozinhos no fio, ligou lá, puxou para lá, acabou, tá? Agora, pessoal, como eu falei, isso tem que ser muito bem acordado, porque é uma adaptação, tá? É uma adaptação no qual o proprietário, ele está te ordenando fazer. Se você não quer dor de cabeça, simplesmente pega e não faça. Ou, se você acha que você está tratando com uma pessoa honesta, documenta isso. Ó, o proprietário está me ordenando colocar aquilo ali e coloca, porque palavras vão ao vento, né? Depois ele fala que você colocou e você ainda indicou colocar aquilo. Aí perde a junta de cabeçote, é o seu serviço que vai para o espaço. Aqui, se aquela pecinha lá der algum tipo de problema, vazou alguma coisa, isso e aquilo, é uma ordem de instalação do proprietário. Então, foi ele que ordenou, foi ele que mandou a gente instalar, e previamente ele assumiu a responsabilidade sobre isso, por escrito. Apesar de ser cliente, nosso amigo, ele nunca vai utilizar isso contra a gente, mas a gente tem que relatar isso, né? Poxa, mas você botou mal instalado. Tá mal instalado, a gente não sabe se isso aí de fato é feito para isso aí. Diz lá a pessoa que vende que aguenta uma pressão de 2 bar e a temperatura de até 100 e alguns graus. Então, a característica do sensor de nível lá bate com o que a gente precisa. Agora, se esse danado pular lá na estrada lá e ele torrar a junta de cabeçote, espero que ele veja a lâmpada ali ficando meio maluca, porque vai pular, né, vai voar, e não necessariamente ele vai parar na opção. Mas enfim, vai vazar um bocado de água ali, certamente vai parar. E aqui, o sensor de temperatura, para vocês não mostra muito bem por causa do frame da câmera, mas está a 85 graus, tá, pessoal? E isso eu tô com o ar-condicionado ligado. Eu vou desligar o ar um pouquinho, que eu acho que vai subir ali um pouco a temperatura. E aquilo ali é para quê, pessoal? É o seguinte, ele anda no seu dia a dia e ele percebeu que ali fica entre 85 e 90 graus. Ele sabe que com ar-condicionado fica entre 85 e 90, sem ar-condicionado, por exemplo, pode ficar entre 80 e 90, 80, 85, enfim, não importa o quanto fica, mas ele criou na cabeça dele uma memória para quando o carro está normal aqui. E esse sensor, ele não toca na água, ele está pegando a temperatura do bloco do motor praticamente. Então, se perder a água, foi o que aconteceu aqui, ele perdeu a água e não indicou nada aqui no painel para ele, porque a água não tocou no sensor, ele não tinha como informar que havia um superaquecimento. Como se não tinha água? Por isso que eu falo, um erro grave, erro bobo de montadores, faz o menor sentido, uma covardia. Então eu já estou sem ar-condicionado, hoje a gente deve estar em torno de 40 graus no Rio de Janeiro. Estou numa velocidade baixa aqui, proposital, 3ª marcha, não vou passar a 4ª, para subir um pouquinho a temperatura. E vamos ver quanto é que ele vai marcar ali, ó. Tá, entre 84 e 85, que eu ainda não defini se isso está certo, tá, pessoal? Eu ainda vou botar lá, como eu falei, a pistolinha lá
de temperatura, para a gente ver se está coerente. Diante disso, pessoal, eu vou dar uma parada aqui, vou ligar o scanner e vou dar um pause no vídeo, porque senão demora muito aí para vocês. Já volto, para vocês vai ser 1 segundo. Então aqui, pessoal, eu coloquei basicamente três informações. Sincronização foi detectado, a sincronização PMS está feita e a temperatura da água tá tocando lá, ó, 92 graus. Aqui, ó, 88. Eu vou ver se tem alguma calibragem para aquilo ali. O dono desse carro, ele é fera. Daqui a pouco ele vai estar aqui. Ele é muito bom nessa coisa de eletrônica também. E a gente vai dar uma lida junto ali. Não deve ser bicho de 7 cabeças. Pra gente acertar ali, se possível for, é claro. A gente acertar ali a temperatura. Vem um manualzinho aqui. Aqui, pessoal, ó. Procedimento, instalação, fio, características. Eu não sei se tem como setar ele não. Bom, se tiver, depois eu faço um videozinho aqui e mostro pra vocês. A gente não vai ver isso agora não. Então estamos com 92 graus ainda, 92.2, e lá agora 89 graus. Mas não importa essa diferença, porque ele vai, olhando para ali, ele vai ver a média que ele tem. E se fugir ali, àquela média, ele já vai entender que, opa, tem alguma coisa errada. A diferença é, aqui não vai marcar a temperatura se ele perder água novamente. Lá vai marcar. Pessoal, qual é o meu receio sobre a modificação lá daquele interruptor lá no reservatório? Eu botei um vídeo bem curtinho aí sobre a adaptação do reservatório, tá? Esse reservatório ele é redondo, então o interruptor ele não fica bem posicionado, não dá para botar ele assim, ó, na diagonal. Você tem que botar ele nesse plano aqui, horizontal. E o reservatório não tem local para colocar assim. Então eu tive que soprar com soprador térmico e fazer um ponto no reservatório onde eu consegui uma reta para o sensor ficar na horizontal. Esse sensor na horizontal, aí ele trabalha. Quando ele ficou no primeiro furo que eu fiz, né, no furo que eu fiz inicialmente, na verdade, primeiro não, porque só tem esse. Quando eu fiz esse furo, o flutuador ele não afastava muito bem, então o próprio balançar do reservatório ficava piscando essa lâmpada aqui. Então eu tive que fazer aquela esquentada no plástico para ele deformar. Eu com uma chave de soquete empurrei e fiz o que eu queria. Mas a dica que eu vou passar para vocês em reservatório arredondado, se você for fazer, faça antes a deformação dele para o ponto que você quer. Não faça depois de fazer o furo, porque quando você faz isso, o furo de redondo ele fica oval e pode vir a dar vazamento. A minha preocupação aqui é vazamento, tá? Inclusive tá até com... Eu fechei ele com uma cola de poliuretano. Eu utilizei de cola, mas o aperto dele é bem interessante. Você aperta a porca e ele é desse tamanho, ele vai crescendo aquela borracha, que ela vai espremendo, né? Ele vai, tipo, você vai apertando ali e ela funciona como um torno. Ela aperta, então a borracha tem que ir para algum lugar. Acaba que ela fecha aquele buraco. E ó, para tirar você não consegue com a mão não. Então, qual é a pressão do sistema? A pressão do sistema é em torno de 1 kg, pessoal, tá? Acima disso é a máxima também dele. A tampa abre com 1,1 mais ou menos, então fica aí 900 gramas acima, né, da pressão máxima suportada, como eu falei lá no começo do vídeo. Então a gente puxa, né, com a mão a gente consegue puxar muito mais de 2 kg, né, e não saiu. Mas se esse danado sair com o carro em uso, de quem é a culpa? Entenderam? Então recomendação número 1,
Se você quiser fazer, coloque antes o reservatório do seu carro original já com o interruptor, tá? Agora, se não tiver, que é o caso desse, aí tem que fazer essa adaptação aí. Pessoal, mostrei para vocês aqui, o Scania faz todos os processos possíveis desse carro. Eu acho que eu passei bastante dica aqui para vocês. Não dá bobeira, verifica sempre aí o nível de água do veículo, não dá bobeira, tá? Qualquer coisa, o vidro embaça, são sinais aí que tá dando alguma coisa errada. Mas se você estiver no GNV e você não tiver nenhum sinal visual, já era, pessoal. O carro vai andar até estourar o motor, porque o GNV não faz barulho nenhum. Você anda e o carro para, tá bom? Então vou deixar alguns cards aí. Não se esqueçam de se inscrever também no canal do nosso amigo Teobaldo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Um grande abraço e fiquem com Deus.